Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a doença de Parkinson, como ela atua no organismo, quais são os primeiros sintomas, como tratar a doença. Bom, eu trouxe aqui alguns dados para a gente saber a importância de se falar desse assunto. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas já sofram com esse problema. Bom, e para falar sobre isso, o Observações hoje será feito em duas partes. As três primeiras, nós vamos aqui conversar com o Dr. Rossini Monteiro. Ele que é neurologista aqui de Itaúna e também atende na nossa região. E a gente vai falar depois também no nosso programa com a Flaviana Torres, ela que é portadora de Parkinson e tem um projeto inovador a ser implantado aqui em Itaúna. Daqui a pouquinho a gente vai recebê-la e você vai ficar sabendo e vai ficar por dentro de tudo isso. Mas primeiro vamos falar sobre essa doença, como ela acontece, os sintomas e como ela aparece no nosso organismo. Bom, doutor Rossini, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essa questão do Parkinson, porque como eu trouxe aqui no início do nosso programa, 200 mil pessoas já sofrem com essa doença, só que esses dados podem estar aí subnotificados. Então eu começo o programa te perguntando como que você vê esse atual cenário do Parkinson no Brasil e também no mundo. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer a você pelo convite, a você e toda a sua equipe. Também gostaria de agradecer também a indicação da Flaviana, que é minha paciente de consultório. É um prazer falar com vocês e poder ajudar um pouco a esclarecer sobre essa doença, que vem acometendo tantas milhões de pessoas. Falar sobre doença de Parkinson hoje eu acho que é extremamente importante, porque os estudos mostram que é uma doença que vem evoluindo uma crescente exponencial. Quando você avalia os dados estatísticos, você vê que na década de 90 a gente tinha cerca de 2,6 milhões de habitantes no mundo portadores da doença de Parkinson. Hoje, em 2020, a gente tem cerca de 6,3 milhões de habitantes no mundo portadores da doença de Parkinson. E a expectativa é que em 2040, daqui a 20 anos, isso passa a acometer cerca de 12 milhões de pessoas. Então, é uma doença que vem evoluindo com um crescimento exponencial e a expectativa é que o número de portadores dessa doença dobre daqui a 20 anos. Então, falar sobre doença de Parkinson é muito importante, não só pela questão desse crescimento, mas o que envolve a doença de Parkinson, É uma doença que tem um potencial ali de limitação, de perda de funcionalidade, é uma doença sistêmica que causa muitos sintomas, onde acaba comprometendo o paciente de várias maneiras, e isso realmente é um assunto não só de saúde pública, mas de assunto de saúde pública, privada, e um assunto de saúde mundial. Agora, para quem não sabe, como que o Parkinson ele começa no nosso corpo e por que a gente sabe tão pouco sobre essa doença? Existe um termo que é muito falado entre os especialistas da área, que é o seguinte: não existe a doença de Parkinson, existe as doenças de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença crônica, uma doença progressiva, é uma doença extremamente heterogênea. Então, ela manifesta de diferentes maneiras entre os pacientes. Então, você tem que sempre individualizar o tratamento. E pelo fato da sua complexidade e da sua heterogeneidade, isso faz com que fique difícil você chegar num consenso ali e faz com que desafie ainda mais o ramo da neurologia, o ramo científico. O que a gente sabe é o seguinte: na verdade é uma doença que é marcada por uma despopulação neuronal, é uma doença neurodegenerativa, então vai haver a destruição de neurônios de forma progressiva, associado a acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína. Na verdade, todos nós produzimos essa alfa-sinucleína, é uma proteína produzida de forma intraneuronal, mas por algum motivo acontece uma mutação nessa proteína, onde ela começa a produzir, começa a se aglomerar, formando aglomerados de proteína, e a partir do momento que elas se aglomeram, elas passam a se tornar são proteínas insolúveis. Então, um paciente sadio, uma pessoa sadia, ela tem alfa-sinucleína, mas a alfa-sinucleína é não mutada, solúvel. Quando a pessoa tem a doença de Parkinson, acontece uma mutação onde essa proteína ela começa a se aglomerar de forma anormal, formando compostos insolúveis.
Esses compostos dissolúveis a gente chama de corpos de Lewy. Então, a doença de Parkinson ela é caracterizada por uma despopulação neuronal associada a um acúmulo de corpos de Lewy. E como que ela começa? O que foi visto até hoje é o seguinte, que ela começa no plexo mioentérico da parede intestinal, então os indícios mostram que ela começa na parede do intestino, e também no bulbo olfatório. E aí ela acontece uma ascensão, onde vai para o tronco encefálico. Ela vai para o tronco encefálico, na porção mais inferior do tronco, e ali é onde começa a acometer núcleos dessa região, como lóculos cerúleos, que são núcleos que estão associados a sintomas pré-motores da doença. Então, na verdade, a doença ela começa 10, 20 anos antes do diagnóstico. Porque o diagnóstico ele é feito quando o paciente manifesta sintomas motores. Mas antes disso, a doença já está acontecendo. E quando ela acomete a parte inferior do tronco, aí vai acometer núcleos cerebrais, núcleos do tronco cerebral, onde o paciente pode manifestar depressão, redução do olfato, que a gente chama de hiposmia, redução ou ausência do olfato, que é a anosmia. Pode ter ansiedade, pode ter transtorno comportamental do sono REM, onde o paciente pode ter alterações do sono. E aí essa doença ela vai ascendendo, né? Essa degeneração ela vai ascendendo. Então começa no tronco ali e vai subindo, pegando a parte medial do tronco até chegar na parte mais superior, que chama-se mesencéfalo. Quando ela chega no mesencéfalo, aí ela vai acometer uma parte do mesencéfalo que chama substância nigra compacta, que é onde fica concentrado a maior parte dos neurônios dopaminérgicos, né, responsáveis pela liberação de dopamina. E aí, quando acontece a destruição dessa substância de cerca de 60% a 80%, é onde começa a manifestar os sintomas motores, que a gente conhece como tremor, a rigidez, que a gente vai falar em seguida, que é onde aí sim o paciente chega no diagnóstico de Parkinson, porque ele tem os sintomas motores, aquilo lógico que vai incomodar, ele vai procurar uma avaliação médica e aí sim ele chega no diagnóstico. Mas aí quais são os primeiros sinais que o corpo dá ao estar ali sofrendo com Parkinson? Porque você disse que começa lá no intestino. Então, por exemplo, tem alguma questão ali que o intestino já apresenta uma certa irregularidade, quando sobra ali para outras partes do nosso corpo, como por exemplo, essa parte de trás do nosso tronco. Então, as pessoas podem ficar atentas a quais sinais a partir disso? Em relação ao intestino, é marcante o quadro de constipação intestinal. Então, a gente começa a ter constipação intestinal, começa a ter uma alteração do hábito intestinal, e aí ele vai ter sintomas, ele pode ter sintomas de hipotensão, fala de hipotensão ortostática, né? Quando o paciente ele fica em pé, ele tem uma queda acentuada dos níveis pressóricos, aí ele pode sentir um certo mal-estar, vai estar associado à alteração do olfato, vai estar associado a um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. Então, às vezes, é um paciente que ele não tinha nenhum desses sintomas, ele não tinha essas comorbidades, e de repente ele começa a ficar mais ansioso, ele começa a ficar depressivo, o olfato começa a mudar, o intestino começa a mudar. Então, você vê que é um quadro sistêmico, né? Então, o Parkinson ele não acomete só o sistema nervoso, ele acomete o quadro sistêmico por completo. Então, ele acomete vários órgãos. E isso a gente falando de um quadro inicial, porque mais para frente vão ter outras alterações, outros comprometimentos também. Mas acaba que esses sintomas é difícil você pegar, porque são sintomas inespecíficos, né? Então, você pode ficar ansioso por diversas maneiras, pode ter depressão por vários motivos, né? Você pode ter uma constipação por vários motivos também. Então, você pensar em Parkinson nesse contexto acaba sendo muito difícil, porque assim, tem inúmeros motivos que podem causar esses sintomas. Então, é isso que a gente fala de fase pré-clínica, né? Na fase prodrômica, né? Onde você já tem esses sintomas, mas é só a fase prodrômica, ela ainda não chegou na fase motora, que é onde você chega no diagnóstico. Bom, e com relação a esse diagnóstico, a gente pesquisando sobre o assunto, eu vi que existem 5 estágios do Parkinson. Quais são esses estágios e como que eles impactam diretamente ali? Você já disse que o primeiro estágio que eu imagino seja justamente na parte intestinal ali e tudo mais. Agora, quais são os outros? Como que começa? O primeiro estágio, que a gente fala da fase pré-clínica, é quando a doença já começa a causar suas alterações, mas o paciente está assintomático. Então, vai começar ali no plexo mioentérico intestinal, vai começar ali no bulbo olfatório e ali vai para o tronco. Né, vai ascender para o tronco na parte inferior. Nesse contexto, a doença já está atuando, mas o paciente está assintomático. Quando ele começa a acometer os núcleos do tronco inferior,
como locus cerúleos, núcleos da RAF, aí começa a vir manifestações prodrômicas, que aí a gente vai para outra fase, que é a fase prodrômica. Aí o paciente começa a ter alteração do sono, alteração do olfato, depressão, ansiedade, constipação intestinal, fadiga, aí começa a vir esses sintomas mais inespecíficos. A partir de que essa degeneração, esse quadro, ele vai subindo, elevando-se a níveis mais altos do tronco encefálico, aí ele vai manifestando outros sintomas específicos e quando chega na terceira fase, que é a fase do mesencéfalo, que é a parte mais superior do tronco, ele vai alcançar a substância nigra pars compacta, que é onde está concentrada a maior parte dos neurônios dopaminérgicos, e ali vai começar a ocorrer a degeneração desses neurônios. Mas vai destruir cerca de 60% a 80% deles, ainda você não vai ter sintoma motor. Por quê? Porque o seu organismo ele alcança uma certa regulação que consegue ainda manter um certo equilíbrio ali, uma certa autorregulação. Quando ele chegar a uma destruição de 60% a 80%, aí o organismo não consegue manter aquilo mais. Aí você começa a manifestar os sintomas motores, que é a terceira fase. Que aí você vai ter, que a gente fala de bradicinesia, né, que é marcado pela lentificação do movimento associado à redução da amplitude. Então, é muito marcante o paciente portador de Parkinson, além de ele ficar mais lentificado, quando ele vai executar alguma ação, ele vai tendo uma fadigabilidade do movimento. Ele começa mais amplo e vai reduzindo a amplitude, aquilo vai fadigando. Então, a bradicinesia é a redução da velocidade associado com a fadigabilidade do movimento. Associado ao tremor, né, que é um tremor unilateral, um tremor ao repouso, né, na frequência de 4 a 7 Hz, é um tremor típico do Parkinson. Além disso, uma rigidez, onde o paciente vai ter uma resistência à movimentação passiva do membro, né? E esses são os 3 critérios, né, atuais usados para o diagnóstico clínico do Parkinson, né? Porque, na verdade, o diagnóstico padrão ouro do Parkinson não é o clínico, é o anatopatológico, que a gente fala de gold standard, onde faz uma biópsia, né, no mesencéfalo, aí você vai ver uma despopulação neuronal associado a um acúmulo aumentado, né, das proteínas alfa-sinucleínas de forma patológica, né? Mas isso vai fazer só em quadro pós-mortem, não tem como você fazer uma biópsia num paciente vivo nesse contexto. Então, acaba que o diagnóstico clínico é utilizado e os estudos mostraram que o diagnóstico clínico feito por especialistas da área, de pessoas realmente que estão envolvidas, que estão especializadas nesse contexto, o diagnóstico ele é 90% de assertividade. Tá certo, doutor Rossini. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente retorna em instantes. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os 2 tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino,
córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Conect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Conect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, a Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Conect SUS. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. Ministério da Saúde. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças. E elas podem até matar. Basta de disse-me-disse. Leve seu filho para vacinar. Vacina protege. Essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a doença de Parkinson e os diversos tipos de tratamentos existentes para essa doença. Bom, doutor Rossini, a gente vai falar agora sobre o diagnóstico precoce. No primeiro bloco você fez uma análise aí, um panorama sobre a questão do Parkinson e a gente viu ali vários sintomas que começam no nosso organismo como um todo. Diante disso, qual que é a importância das pessoas estarem de olho ali nas mudanças do próprio corpo e já buscarem esse atendimento, uma vez que o diagnóstico precoce, ele ajuda muito no desenvolvimento, no combate, aliás, à doença? É muito importante que, assim quando o paciente perceber, que está tendo alterações orgânicas, na qual ele vê que são sintomas, sinais que podem indicar alguma patologia, sem procurar uma avaliação médica. Eu acho que em qualquer contexto, isso é fundamental. Falando de Parkinson, o paciente começou com sintomas que fazem a pensar nessa possibilidade, acaba que o mais provável é que o paciente vai procurar um médico quando abrir os sintomas motores. Isso é o mais prevalente. Então, o paciente começou a perceber que está tendo uma certa lentificação nos movimentos, está percebendo que está ficando muito rígido, está tendo uma certa dificuldade para executar os movimentos. O paciente percebe que começa com um tremor unilateral, um tremor ao repouso, um tremor ali quando a mão está parada, o paciente percebe que tem esse movimento. Então, no deambular, ali, no andar do dia a dia, também percebe que a mão tem um certo tremor. Então, o paciente perceber sintomas sugestivos, sempre procura avaliação com o especialista o mais breve. Por quê? Acho que não só como Parkinson, qualquer tipo de doença, quanto mais precoce o diagnóstico, acho que melhor o prognóstico, Hoje a gente tem um arsenal de medicamentos que podem ser utilizados, a gente vai falar mais adiante, e quanto mais precoce iniciar o tratamento, melhor é a sobrevida desse paciente. Não só pensando na parte farmacológica, onde a gente vai falar mais à frente, que tem a ver com a questão da reposição da dopamina, que é perdida nessa questão da degeneração desses neurônios, onde o paciente vai ter uma melhora sintomática importante, então isso vai oferecer para uma melhor qualidade de vida, Acho que é isso que é o mais importante. E além disso, o paciente vai poder
fazer, né, atividades de forma multidisciplinar que vai conseguir, às vezes até em algumas situações, você consegue retardar a evolução da doença, né? Os estudos já mostram que a atividade física não só previne a doença de Parkinson, como retarda a sua evolução. Bom, e justamente sobre isso, né? Você disse aí sobre qualidade de vida. Viver com Parkinson é possível? Eu pergunto isso porque quando as pessoas acabam recebendo esse diagnóstico, qualquer diagnóstico que envolve a questão neuromotora, questão neuronal, as pessoas acabam ali às vezes considerando algo terrível, como se fosse já o fim do mundo ou então o fim da vida. É possível então conviver bem com Parkinson? Gente, é muito possível. Vocês vão ver vários exemplos de pessoas, né, que são portadores da doença e conseguem ter uma vida, assim, uma excelente qualidade de vida. É claro que existem algumas limitações, né? É claro que existem alguns sinais e sintomas que incomodam, que atrapalham. É lógico que às vezes você vai ter algumas limitações, mas se você abraçar a situação com vontade, se você fazer a sua parte, né, fizer a sua parte, procurar realmente seguir o tratamento de forma certinha, procurar seguir as orientações, tiver uma equipe multidisciplinar, né, à sua disposição, se você fizer a sua parte, hoje você consegue ter uma vida assim muito bacana, você consegue ser muito funcional e consegue assim viver muito bem por muitos anos, porque a gente está falando de uma doença neurodegenerativa, então, ou seja, uma doença que evolui muito lentamente. Então você consegue ter uma vida estável, uma vida bacana por muitos anos, né? Então, hoje consegue viver bem? Consegue sim. Lógico que, como a gente falou, são doenças de Parkinson. Então não dá para você falar de uma forma que todo mundo vai ter a mesma evolução, todo mundo vai ser... Não. Cada pessoa é uma pessoa, cada paciente é um paciente, são doenças diferentes. Mas se o paciente fizer a sua parte, estiver engajado, estiver disposto a fazer o que tem que ser feito, ele com certeza consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Agora, o Parkinson ele não tem cura, né? Inclusive muitos médicos, muitas pesquisas aí são feitas. Inclusive tem uma série aí que eu gosto muito, que é Grey's Anatomy, que a última temporada o pessoal estava tentando descobrir justamente a cura para o Parkinson, né? Então, assim, as pessoas não tem uma cura. Mas, então, o que se pode fazer para conviver com a doença ou então para frear a doença? Isso é possível ou ela sempre vai ser degenerativa? Até então, o momento, o que já se sabe é o seguinte, realmente não se descobriu nenhum tratamento farmacológico que consiga impedir a evolução da doença. Então, todos os medicamentos, tudo que foi criado até então, se a gente for parar para pensar, nos últimos 50 anos, a indústria farmacêutica desenvolveu muito, então muitos medicamentos foram criados. Mas esses medicamentos, eles têm uma ação mais sintomática, onde visam oferecer uma melhor qualidade de vida para o paciente. Os medicamentos atuais, eles não têm um impacto na questão da evolução, eles não impedem que a doença progrida. Mas, o que já foi comprovado, que o que realmente retarda a evolução da doença, que realmente o paciente pode fazer para poder retardar essa evolução, é a atividade física de moderada a intensa, principalmente atividade física aeróbica. Isso está comprovado. Então, o paciente que tem Parkinson, se ele se apegar na atividade física, se ele realmente mexer mesmo e fizer para valer, isso vai retardar a sua evolução. Agora, como se trata de questões também motoras, ter ali também um fisioterapeuta para chamar de seu ajuda bastante? Demais. É muito importante o paciente ter esse acompanhamento multidisciplinar. Um bom fisioterapeuta, às vezes se o paciente tiver condição de ter até mesmo um personal, né, algum tipo de educador físico, né, para poder orientar as suas atividades diárias, é muito importante. Se o paciente tiver condição de ter um personal, seria o ideal. Mas se não tiver, não tem problema. Atividade física, isso aí não está limitado à questão de social, então qualquer um tem acesso, né? Então, se você ter um fisioterapeuta e ter um educador físico para poder te orientar nas atividades ali, um profissional que seja qualificado, né, que saiba ali conduzir nesses pacientes com Parkinson, né, e tudo, nossa, o ganho é imenso. Bom, e com relação a terapias, existem hoje, além da atividade física, outros tipos de terapia, por exemplo, a imunoterapia, existem outros tipos de situações que podem ajudar a frear a doença? Existem vários estudos onde estão testando drogas
medicamentos que possam tentar interferir. Então, sim, porque se a doença ela é marcada por esse acúmulo, né, anormal dessa proteína, né, mutada, alfa-sinucleína mutada, então eles estão pensando às vezes em drogas que possam impedir a sua transcrição genética, ou às vezes drogas que possam atuar na sua eliminação dessa substância, ou então impedir a sua aglomeração. Existem estudos que estão tentando criar vacinas, né? Os estudos mais atuais têm vacinas sendo criadas que atuam nessa destruição da alfa-sinucleína. Mas os testes foram feitos com a vacina, não mostraram ainda benefícios, né? Não foi visto ainda um ganho. Então ainda está em estudo. Tem anticorpos monoclonais, né, pensando nessa parte da imunoterapia também, que foram também criados com esse intuito também de frear a evolução da doença. Vários testes estão sendo feitos, mas até então ainda não conseguiram ainda provar a sua eficácia, sabe? Então, assim, existe substâncias sendo criadas a todo momento, a indústria está a todo momento tentando criar alguma coisa, nessa tentativa de frear essa doença. Então, eu acho que a qualquer momento aí vai sair alguma coisa boa. Ok, doutor Rossini, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais observações. Até já. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca. Mas primeiro, a gente tem que entender o básico. Quais são as responsabilidades do SUS? E quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são.
nutrição. Desde atendimentos, cirurgias e transplantes até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. De volta com observações que hoje fala sobre a doença de Parkinson e os diversos tipos de tratamento. Bom, doutor Ruicino, agora a gente vai falar com relação a uma doença também cerebral, que é o Alzheimer. Qual que é a diferença entre o Parkinson e o Alzheimer? Eles têm sintomas parecidos? São doenças diferentes. Na verdade, o Alzheimer, né, é a doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo. O Parkinson é a segunda. Então, são as segundas doenças neurodegenerativas mais prevalentes. Só que são doenças diferentes. Na verdade, o Parkinson, né, ele tem essa questão do comprometimento motor, né, que é muito marcante, que é onde chega-se o diagnóstico, né? E na questão da doença de Parkinson, o que acontece? O portador da doença de Parkinson, ele pode evoluir depois de cerca de 20 anos, uma fase mais tardia da doença, a uma demência. Então, o paciente pode ter uma demência pela doença de Parkinson. Só que é uma evolução diferente, né? Porque aí o paciente tem os sintomas motores, né? Aqueles sintomas motores, porque a doença chega no mesencéfalo, como eu falei, aonde vai abrir os sintomas motores, só que ela continua ascendendo no sistema nervoso central. Então, do tronco, ela vai pegar a parte mesolímbica, que é a parte vai pegar a questão do comportamento, né? Questão de, pode pegar memória, né? Vão pegar ali algumas questões comportamentais, e aquilo vai ascender pegando o neocórtex, que é a parte cortical, onde o paciente vai ter comprometimento cognitivo. Né? Então, quando a gente pensa no Parkinson, na parte do comprometimento cognitivo, você espera primeiro um certo déficit de atenção, depois uma certa disfunção de funções executivas, que é a capacidade da pessoa de planejar, de organizar as coisas, né? A gente fala de funções executivas, depois pega a função visoespacial, e ali, mais numa fase mais tardia, você pega ali a memória. Então, assim, quando você pensa um paciente com demência pela doença de Parkinson, a parte da memória é uma coisa mais tardia, é um comprometimento menor, não é tão prevalente, né? Quando você pensa no Alzheimer, que é um tipo de demência, né, é diferente. O paciente ele já vai ter uma assinatura neuropsicológica diferente. Na doença de Alzheimer, vai acontecer também um acúmulo anormal de uma proteína que chama proteína beta-amiloide. Então, ou essa proteína vai ser produzida de forma excessiva, ou o paciente vai ter uma redução do clearance, né? Ou seja, da depuração dessa proteína. Então, ou seja, vai acumular essa proteína dentro do neurônio. E o acúmulo da proteína beta-amiloide é tóxico para o neurônio e vai causar sua degeneração. Associado a isso também vão ter alterações de outra proteína tau, também que está associado ao Alzheimer. Então, as duas são proteinopatias, só que são proteínas diferentes, né? E o Alzheimer é muito marcante o quê? A perda da memória, a gente chama de memória episódica, né? Então, quando você tem um comprometimento na região mesial, na região mesolímbica, pegando a região do hipocampo, né? Que são as estruturas responsáveis pela parte da memória, muito marcante. E aí, além da memória, aí o paciente pode ter da linguagem e vai evoluir para outros comprometiments de outros domínios cognitivos também. Mas são doenças diferentes, lembrando que elas são diferentes, mas existe caso, o paciente pode até ter as duas. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, mas é raro. Mas o paciente não impede de uma não ter a outra. Tá? Uma não impede a outra, são doenças diferentes. Então o paciente pode ter uma, pode ter outra e pode ter as duas. Mas eu confesso que eu nunca vi as duas, mas conversando com pessoas que têm mais experiência que eu e tudo, que são especialistas há mais tempo, já chegaram a ver pessoas com a demência mista. Agora, quais tratamentos, falando agora somente do Parkinson, quais tratamentos estão hoje disponíveis na rede pública e privada de saúde? Olha, em relação à doença de Parkinson, o SUS ele atende muito bem, sabe, a parte do tratamento da doença de Parkinson. A diferença é pequena. Porque o que acontece? Como a doença de Parkinson ela é marcada, né, por essa perda neuronal, né, de neurônios dopaminérgicos, então o que acontece? A quantidade de dopamina sua vai cair. Então o que você tem que fazer? Para você melhorar os sintomas, você tem que repor essa dopamina. É por isso que o medicamento principal do tratamento da doença de Parkinson é a levodopa. Então a levodopa, você usa ela, quando ela atravessa a barreira hematoencefálica, cai no sistema nervoso central, ela vira dopamina. Né? E essa dopamina é que vai repor o que você perde ali para poder você melhorar os sintomas. Então a pedra angular do tratamento do Parkinson é a levodopa.
Mas, além da levodopa, existem outros medicamentos que foram criados, que são medicamentos coadjuvantes, que também têm sua importância, né? Então, tem medicamentos que a gente chama de agonistas dopaminérgicos, que são medicamentos que vão otimizar o efeito da levodopa. Então, eles prolongam o efeito da levodopa, otimizam. Porque o Prolopa, que é a levodopa, ele tem uma ação curta, tem uma vida curta, cerca de 4 horas. Quando você usa o agonista, você prolonga isso para cerca de 6 horas. Então, ele otimiza. Então, quando a gente fala do agonista, por exemplo, tem um Pramipexol, né, que é um medicamento que o SUS fornece, também que isso é usado. Aí, tirando o SUS, tem na rede privada, tem um Pramipexol com efeito mais, ele tem uma absorção mais lenta, né, retardante assim, que pode ser usado, né, pela rede privada. E também existe outro agonista, né, que a gente chama da rotigotina, que não tem no SUS, mas tem na rede privada, que é um adesivo transdérmico. Então, você põe um adesivo e ele também tem essa absorção. Aí, então, quando você pega o do agonista, o que tem na rede privada não tem no SUS são esses dois, né? O Pramipexol com a liberação prolongada e a rotigotina transdérmica. Mas o Pramipexol, o comum, tem o SUS oferece. Além disso, tem outras drogas, que a gente fala de inibidores da MAO, que são outras drogas, também tem outras substâncias também, que são os icontes. Então, entacapona é um outro medicamento que é usado, o SUS oferece, né? Tem outros medicamentos que são usados, como a selegilina, a rasagilina, né? Que são medicamentos também que o SUS oferece também. Aí existe uma outra classe que o SUS não oferece, mas que pode ser usado também, que chama safinamida. Então, a safinamida também é um inibidor da MAO, só que o SUS não oferece. Mas, na verdade, o custo-benefício dela não é tão interessante, porque, na verdade, ela tem o mesmo efeito do que a rasagilina que o SUS oferece. A única diferença é que, às vezes, o paciente não tolera a rasagilina, aí, se ele tiver condição financeira, ele pode usar a safinamida, que é particular, que é um remédio mais caro, mas também pode ser usado. Então, de uma maneira geral, os medicamentos que o SUS oferece são praticamente os mesmos. O que diferencia do SUS particular é apenas a questão dessa safinamida e dessa rotigotina transdérmica. Além disso, o SUS oferece o DBS, né? Que o DBS é uma neurocirurgia, né? Onde você vai colocar um estimulador cerebral, né? Nos núcleos profundos do cérebro da pessoa, geralmente ou o núcleo subtalâmico ou o globo pálido, que são núcleos da base, núcleos da substância profunda do cérebro. Então, quando o paciente tem uma doença de Parkinson, né, e ele já está totalmente otimizado com o tratamento farmacológico, está com o tratamento todo certinho, mas mesmo assim ele está muito refratário, ainda está muito bradicinético, às vezes tem tremor ainda, está muito rígido. Então, esse paciente pode ser avaliado para ver se ele tem indicação de implantar o DBS. Que aí o DBS é uma neurocirurgia onde se implanta eletrodos no núcleo da base, no núcleo subtalâmico, no globo pálido, e aí através desse eletrodo tem uma bateria que é colocada e você consegue, através de carga elétrica, você consegue melhorar o paciente. E o SUS também oferece DBS, então, tanto no particular quanto no SUS. Então, a diferença entre o SUS e particular, nesse contexto de tratamento, é muito pequena. Eu acho que mais impacta na questão do SUS e particular é a questão mesmo da equipe multidisciplinar, né? Porque, assim, o SUS também tem fisioterapia, tem fono, tem tudo, mas é claro que o paciente não vai ter a mesma acessibilidade, né? Porque a demanda do SUS é enorme, né? Então, às vezes, ele não vai ter ali um fono, um fisio, uma equipe à disposição dele, né, sendo uma questão do particular. Então, acho que isso que às vezes dá diferença, porque não tem como se comparar a demanda do SUS, que é grande, né, e você não vai ter a mesma assistência nesse contexto. Mas na questão de tratamento farmacológico e tudo, a diferença é muito pequena. Bom, doutor Rossini, nosso tempo está acabando. Qual que é o seu recado para aquela pessoa que hoje descobre o Parkinson e fica ali ansiosa, fica ali com medo? Qual que é a sua mensagem para essa pessoa? Olha, a mensagem que eu tenho para falar é o seguinte: eu acho que, de uma forma geral, você descobrir uma doença nunca é fácil, né? Sempre é ruim. Mas eu acho que, assim como a doença de Parkinson, qualquer outra doença, eu acho que a gente sempre deve focar na solução. Nunca foque no problema, nunca. Porque você focar no problema, você abraçar o problema, não vai fazer você melhorar em nada, não vai mudar em nada. Pelo contrário, você vai piorar. Então, eu acho que
Lógico que falar de um paciente que tem o quadro, só ele pode dizer o que é ter, só ele que sabe das dificuldades, então isso ele sabe a dificuldade dele. Mas independente disso, engaje com a doença, abrace a causa, faça a sua parte, né? A medicina está fazendo a dela, cada vez novos medicamentos sendo criados, novas soluções, então abrace as soluções, abrace os medicamentos, abrace a atividade física, faça atividade física para valer, faça a sua parte, porque você buscando a solução, você focando nessa solução, pode ter certeza, você vai ter uma vida muito melhor do que você imagina. Bom, doutor Rossini, como eu disse, nosso tempo está acabando. Onde que as pessoas podem te encontrar para tirar dúvidas ou até mesmo marcar uma consulta? Olha, atualmente eu atendo aqui em Itaúna, no Espaço Gera, né? Também tenho um consultório também em Divinópolis, onde também tem onde eu fico a maior parte do tempo, né? E também tenho consultório em Belo Horizonte também. Então estou aí pelas 3 cidades aí, caso precisem, tenham interesse, estou à disposição aí que for necessário. Tá certo, doutor Rossini, obrigado pela sua presença aqui, volte mais vezes. Nada, obrigado a vocês, um prazer. Bom, e observações, gente, ainda não acabou, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós vamos receber aqui a Flaviana Torres, ela que é portadora de Parkinson e vai contar pra gente sobre um projeto que está sendo instituído aqui em Itaúna. Não saia daí, observações volta já já. A Praminas Reurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares na região centro-oeste de Minas e aguarda você de Itaúna e região para legalizar de maneira rápida e objetiva os seus imóveis. Praminas Reurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Todo mundo já ouviu falar, ouviu em algum lugar, mas muita gente ainda não sabe o que é o SUS. Você sabe? Relaxa, sem susto. Eu tô aqui para te explicar o ABC do SUS. Afinal, o que é o SUS? Ele é um sistema único de saúde do Brasil. Um dos poucos no planeta inteiro, sabia? E detalhe, ele é o maior de todos eles. O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo, 100% gratuito, que atende mais de 200 milhões de pessoas. Que responsabilidade, né? Isso só é possível graças à Constituição de 1988. Nela está decretado que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para dar conta de que isso aconteça, a gestão é compartilhada entre o governo federal, os estados brasileiros e os municípios. Só assim, para garantir um SUS forte e saudável que abrace esse país inteiro. Em que ano você nasceu? Se foi na década de 70, talvez você conheça alguém que teve paralisia infantil, sarampo, rubéola, mas se você nasceu nos anos 2000, pode ser que venha conhecer também. Tem doenças que nem existiam mais voltando, porque a gente não está vacinando as nossas crianças, e elas podem até matar. Basta de disse-me-disse, leve seu filho para vacinar. Vacina protege, essa é a verdade. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
de volta com observações, e agora a gente recebe aqui no nosso programa Flaviana Torres, ela que é portadora de Parkinson e está aqui conosco também para falar sobre um projeto inovador que ela está implantando aqui em Itaúna. Bom, Flaviana, primeiramente, obrigado pela sua presença e disponibilidade de ter vindo aqui compartilhar um pouco com a gente a sua experiência. Obrigada pelo convite. Bom, Flaviana, eu começo essa parte do programa te perguntando o seguinte: como que foi o diagnóstico? Como foi receber esse diagnóstico que você tem Parkinson e como tem sido lidar com a doença? Bom, até que receber o diagnóstico foi até muito interessante. Eu tenho geralmente umas reações muito positivas com as recepções. Ao longo do tempo é que eu fui entendendo melhor o que é e aí eu fui sentindo um pouco mais o peso daquilo. E aí eu comecei então a trabalhar a informação de uma maneira bem mais positiva. Então, ao longo do tempo, então, eu comecei a lidar com a doença. E aí eu entendi que não adiantava carregar esse peso. O interessante era enfrentar a doença, estar no dia a dia com a doença, dizer para as pessoas que é uma doença. O tremor é muito comum, a lentidão é muito comum. Então eu comecei a mostrar isso para as pessoas. E mostrando para as pessoas eu entendi que eu estava me entendendo, me aceitando e lidando com o dia a dia da doença. Bom, e na hora que você ficou sabendo que você tem Parkinson, obviamente que você procurou um médico ao ver alguns tipos de sintomas. O que você teve? Como é que começou essa investigação sua? Então, eu já tinha alguns sintomas, mas eu não tinha percepção. E aí depois começou um agravamento. Eu comecei a ficar muito rígida, então eu estava andando praticamente. Na época eu fazia yoga e yoga estava me dando dor de cabeça, o que é um sintoma contraditório, vamos dizer assim, para o yoga. E tremendo muito, então eu não tinha sensibilidade, eu sou empreendedora, tinha na época um comércio, eu não conseguia abrir sacolas, eu não conseguia conversar com as pessoas, a voz fraquinha e tal. Falei, não, preciso investigar. E então iniciei minha investigação e aí dentro de 3 meses eu consegui chegar no diagnóstico de Parkinson. Foi até aqui em Itaúna e eu consegui chegar nesse diagnóstico. E aí então que eu percebi que nós recebemos então a informação do Parkinson. Bom, Flaviana, e justamente na hora de receber essa questão do Parkinson, né, esse diagnóstico, muitas pessoas nessa hora se desesperam e tudo mais. Você não, você ressignificou isso e tem tentado ajudar outras pessoas também com isso. Porque como a gente conversou aqui com o Dr. Rossini, muitas pessoas não têm o conhecimento, às vezes não sabem como lidar com Parkinson, mas no seu caso você tem um projeto aqui em Itaúna que visa justamente levar mais informação e principalmente o acolhimento, né? Exatamente. O projeto ele está denominado como o futuro da doença de Parkinson em Itaúna. Nós temos sim o objetivo de expandir isso na região. O projeto, eu escrevi um projeto e estou buscando algumas parcerias para a gente desenvolver isso na cidade, principalmente com a Secretaria de Saúde, que eu acho mais importante. Nós estamos fazendo um levantamento estatístico na cidade para entender quantas pessoas têm a doença, onde essas pessoas estão, como elas estão fazendo o tratamento. Esse projeto ele tem um propósito de acolher, de abraçar, de atender e principalmente de nós com a doença, nós que temos a doença, nos encontrarmos. Encontrar, trocar ideia, conversar, se abraçar, porque há uma carência. Parece que quem tem Parkinson, quando recebe o diagnóstico, parece que está extremamente sozinho, é o único do mundo. Mas quando você olha para o lado, você vê que tem um monte de gente ali, tanto a pessoa que tem a doença, quanto a pessoa que cuida, quanto o filho de uma pessoa que tem a doença, quanto as pessoas que convivem naquela família. Então eu acho que esse propósito de abraçar é o mais interessante do projeto. E essa questão também do acolhimento faz total diferença na hora de tratar a doença, né? Total diferença. Eu vejo aí que tem, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu recebi o diagnóstico e eu lidou com isso com muita facilidade. Então eu rio às vezes do meu tremor, eu brinco, sabe? Eu tomo os meus remédios muito certinho, eu adoro buscar os meus remédios na farmácia, eu falo,
Então, assim, eu fico muito satisfeita o dia que eu tenho que buscar isso. Eu trato isso com muita leveza. E eu percebo muitas pessoas do meu lado, amigas até, vizinhas, que há aí um cerco de depressão, sabe? Uma tristeza, às vezes não consegue lidar, não consegue receber o diagnóstico. Então, eu tenho me envolvido muito com isso. Visitas às pessoas, eu faço muito comumente, sabe? Conversar, ligar, perguntar, ir ao médico, acompanhar. Então, esse acolhimento está sendo muito satisfatório para mim e eu acho que vai ser um retorno muito positivo desse projeto. Flaviana, e quem, você disse aí que está em busca de parceiros, quem está nos assistindo, como pode fazer para poder fazer parte desse projeto, até mesmo incentivar financeiramente com isso, levar esse projeto também aos distritos rurais, né? Porque às vezes também a pessoa lá na roça não está sabendo que está com essa doença. Então, como que as pessoas podem te procurar e saber mais informações? Então, nós temos trabalhado, eu tenho usado 2 canais de comunicação, que é o Instagram e o meu telefone mesmo. Nós também estamos trabalhando com a Secretaria de Saúde, então a gente pode, quem se interessar pode procurar a Secretaria de Saúde. Em relação à parceria para desenvolver o projeto, nós estamos buscando aí conhecimentos técnicos, médicos, fisioterapeutas, palestrantes, faculdades, estudantes, principalmente, para desenvolver alguns projetos, isso é muito interessante. Nós estamos procurando empresas que fornecem os equipamentos para as pessoas que têm doença, equipamentos como bengala, cadeira de rodas, colheres adaptáveis, mesas, as ferramentas que nós precisamos no dia a dia. E profissionais como fisioterapeutas e treinadores físicos. Bom, e a gente está vendo aí que você está tentando também dar mais acessibilidade. Dentro dessa questão da acessibilidade, essa é a última pergunta, porque o nosso tempo está acabando, dentro dessa questão da acessibilidade, como que você vê o Brasil hoje para os pacientes de Parkinson? Falta muita política pública que ajude essa população, a questão também da acessibilidade, da própria sociedade querer saber e entender mais sobre isso? Sim, o projeto, inclusive, ele tem também esse foco da informação, de inserção social. Porque uma coisa que eu senti muito fortemente no início foi lidar com a sociedade. Então, assim, acessibilidade, informação, entrevistas, comunicação, entrar com os alunos da faculdade, isso tudo é importante para a gente disseminar essa informação aí pela cidade. Bom, Flaviana, nosso tempo acabou. Qual que é a sua consideração final e a sua mensagem aí para o nosso público? Bom, eu agradeço muito poder estar aqui com você, falar sobre, agradeço ao Dr. Rossini por ter vindo. Eu desejo que as pessoas procurem mais, as pessoas que têm a doença, nos procurem, procure o grupo, procure o doutor, procurem os médicos, a gente precisa sim se cuidar sempre. Eu quero que esse projeto cresça e tenha muitas pessoas abraçadas para a gente estar aí sempre junto, sempre se cuidando. Tá certo, Flaviana. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no WhatsApp que aparece aí na tela e confira quais são os planos especiais para a sua empresa. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você que está aí e está também com seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal do nosso YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e toda novidade que surgir por lá, você vai ser um dos primeiros a ser avisado. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!